Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 26 de abril, semana já está na metade aí, então nós temos agora, a partir de agora, nós temos algumas divulgações de indicadores macroeconômicos que vão ditar o tom da próxima reunião do Fed. Então a semana começa a ficar um pouco mais forte, vamos botar dessa maneira. Então nós tivemos até agora a questão da divulgação dos balanços das empresas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Os balanços não estão vindo tão ruins assim, só que as bolsas não estão correspondendo aos balanços, beleza? As ações, assim que a gente vê os balanços, as ações até reagem, né? Então, nós tivemos aí McDonald's subindo, nós tivemos aí a Microsoft subindo, Google subindo, só que o temor sobre a questão do aperto monetário do Fed ainda assola a cabeça do investidor, não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. Então, o mundo todo acabou ficando muito mais cauteloso essa semana, até porque no próximo mês tem a reunião do Fed e tem a preocupação da subida da taxa de juros. Então, isso pode levar a uma recessão maior. Lembre-se que o mercado precifica expectativa futura, beleza? Quando a gente olha os dados que saíram, por exemplo, a gente vai olhar os índices no mundo todo, né? Ásia, majoritariamente no campo negativo, Europa, majoritariamente no campo negativo, e futuros americanos na seção asiática estavam no campo negativo. Sendo que depois começou a vir para o campo positivo, nós chegamos a ver o S&P ali no início da sessão europeia batendo na casa de 0,40% de alta, e agora já começa a recuar um pouco mais. Então está ali 0,27%, 0,24% de alta. Então já começou a recuar um pouco mais os seus ganhos. Beleza? A gente vê o petróleo reagindo um pouco mais, subindo 0,3% de alta. Então, isso impactado pela redução dos estoques de petróleo bruto nos Estados Unidos. Hoje sai o petróleo bruto em Cushing, então também é importante avaliar, porque se o estoque vier mais baixo ainda, o que pode ocorrer é uma pressão no preço da commodity. Mesmo com a preocupação da recessão, que pode levar a um consumo menor, uma demanda menor do petróleo, isso pode trazer um aumento de preço e aí a Petrobras, e as petrolíferas podem segurar um pouco mais o nosso bovão da massa. Beleza? Nós temos ali o Brent na casa de 80 dólares, 80 dólares e 94 cents, e o WTI na casa de 77 dólares e 55 cents, beleza? Nós vimos aí o petróleo, o WTI, chegando ali na casa de uns 80 dólares, no início do mês, então isso acabou impactando bastante, nas petrolíferas, beleza? Bom, o minério de ferro, que a gente estava vendo caindo na casa de 3%, 1,8%, hoje cai 0,35%. Isso é positivo porque mostra um alívio nessa queda da commodity, então isso pode impactar no setor de mineração, Quando a gente olha lá no pré-market nos Estados Unidos, nós vemos a ADR, da Vale, BHP e Rio Tinto subindo e subindo forte, A Vale e Rio Tinto subindo acima de 2%, quase 3%, Vale com 2,6%, Rio Tinto com 2,7% e BHP ali subindo quase 2% com 1,84%. Então, pode ser que aqui a nossa querida Vale também venha nesse mesmo rumo, até porque tem espaço. Depois a gente bota ali o gráfico da Vale para vocês, mas lembrando que hoje tem a divulgação do balanço da Vale, então é bom ficar atento, beleza? A gente já vai botar ali. Bom, olhando aqui nos Estados Unidos, ontem nós tivemos Microsoft lançando seus resultados. Então, nós tivemos um lucro por ação de 2,4, então 2 dólares e 45 cents. A expectativa era de 2,23, a receita veio 52,9, a expectativa era de 51. Olhando para a Alphabet, para a Google, que é a controladora Google, nós tivemos aí um lucro por ação de 1 dólar e 17 centavos e a expectativa era de 1 dólar e 7 centavos. E 7 cents, no caso. E a receita veio ali os 69,8 bilhões de dólares e a expectativa era de 68,9 bilhões de dólares. Ou seja, nós tivemos ali as Big Techs mostrando um bom resultado. O McDonald's também mostrou um resultado bacana, mas trouxe esses dois porque era a expectativa do mercado ontem. Beleza? Bom,
Olhando o que nós temos para o Brasil, né, o nosso Ibovão da massa, o Ibovespa ali acabou encerrando o seu dia em 0,7% de queda, aos seus 103 mil pontos, 103.200. Depois vamos botar ali o gráfico do Ibovespa. E acabou seguindo a cautela externa, né? Ainda mais porque nós tivemos a Vale caindo forte, nós tivemos Petrobras caindo também. Então fica difícil o nosso Ibovão segurar a onda, né? Então fica bem complicado. Ontem nós tivemos a sabatina, né, do Campos Neto no Senado. E assim, resumidamente, foi um show de horror, né? Nós vimos ali, basicamente, os alunos querendo fazer uma sabatina no professor. Então, nós tivemos senador querendo ensinar o presidente do Banco Central como a taxa de juros deveria ser controlada. Nós tivemos senadores perguntando se o Campos Neto sabia qual o preço do litro do leite, como pode ser feita a gestão da taxa de juros para que a população mais pobre não venha sentir tanto. E veio uma série de perguntas que estavam basicamente na apresentação, porque antes da sabatina o Campos Neto foi lá e fez a defesa, ali fez uma apresentação de como é composta a taxa de juros, como está a questão do crédito no Brasil, falou sobre a credibilidade que isso envolve, né, impacta no risco bancário, no risco país, e isso acaba impactando na capacidade ou, né, na predisposição do rentista ir lá e emprestar dinheiro para o governo, certo? Então, a questão de descer a taxa de juros na caneta, né, conforme ele mencionou, não é positivo porque isso tende a gerar mais inflação. E ele acabou resumindo que o maior combate à pobreza, no caso, é o combate à inflação, é uma das melhores armas. Porque a população mais pobre é a que mais sente, no caso, uma subida drástica da inflação, uma subida muito abrupta da inflação. Então, isso não seria interessante. Então, ele está buscando fazer um controle da inflação sem que venha trazer um problema maior ainda em termos econômicos. Ele não deixou de mencionar que o time político, né, a questão do ciclo político e o ciclo econômico, eles andam em tempos diferentes, certo? Então, uma coisa são as ações que a política precisa fazer para fomentar a economia, aumentar o nível de emprego, prover, né, segurança, saúde, educação, os programas sociais, mas tem que olhar também a questão da inflação, porque a gente tem que crescer economicamente sem fazer com que a inflação venha a disparar e assim trazer mais problemas ainda para a população. Ele deu vários exemplos sobre a autonomia do Banco Central, sobre a questão da redução da taxa de juros de uma forma totalmente superficial. Então ele citou a Argentina, a inflação batendo lá em cima e todos os problemas econômicos que vieram a galope, né, ali a reboque dessa maneira de controlar a inflação. Beleza? Bom, só que muitos senadores, o que aí não é surpresa para mim, mas é aquele sentimento de assim, caraca, que merda. Desculpa a palavra, mas que merda. Porque assim, você vê muitos senadores muito despreparados em termos econômicos, não sabendo o que estão falando. Muitas das perguntas que os senadores fizeram ao Campos Neto estavam na apresentação que ele tinha acabado de fazer. Então, o Campos Neto ainda foi bem polido ao responder novamente as perguntas, né? Porque provavelmente foi algum assessor, algum secretário ou algum jornalista já mandou a pergunta pronta para que o senador viesse a fazer. Então, complica bastante, né? Foram poucos senadores que fizeram isso aí. Eu não vou nem falar se é de direita ou se é de esquerda, porque tivemos senadores de esquerda que fizeram até bons questionamentos, né? Então, a pessoa entende um pouco mais sobre a questão econômica. Claro que não deixou de defender a visão do partido, beleza? Tanto de direita quanto de esquerda. Então, não tem quem é o mais preparado ali, tá? A maioria está muito mal preparada, beleza? Sobre o arcabouço fiscal, nós tivemos aí o Fernando Haddad almoçando ontem com alguns senadores para buscar o apoio, né, na redução da desoneração tributária. O Campos Neto chegou a mencionar sobre essa questão
O arcabouço fiscal é positivo? É. Estamos no momento de queda de taxas de juros? Não. Então, isso começa a preocupar um pouco mais o mercado, beleza? Porém, ele falou que a necessidade de aumentar a receita por parte do governo, ela não impacta positivamente na inflação, para você poder baixar a taxa de juros. O que impactaria na inflação é redução de gastos, né? Então, esse seria o mais interessante no programa do arcabouço fiscal, ter uma redução de gasto e não um aumento de arrecadação. Aí ontem a Câmara aprovou, né, o tema tributário na questão que o Haddad colocou, mas só que não tirou tanto assim a questão dos subsídios, né? Então, isso acaba dando algumas restrições nesse plano de redução, né, dos subsídios tributários que foi defendido pelo Haddad, mas ainda o Haddad chegou ali, ganhou mais alguns pontos, então está na casa aí de uns 30 bilhões de reais, beleza? Bom, vamos trazer aqui para vocês o calendário de hoje, né? O calendário de divulgação de balanço. Nós temos aí Meta para divulgar hoje e nós temos também a nossa querida Vale, né? Vale e VEG. Então, aqui no Brasil, nós vamos ficar de olho na divulgação do balanço da Vale e da VEG, certo? Nós temos também nos Estados Unidos a Bong, que vai também reportar os seus resultados hoje, e o destaque que eu falo para vocês seria o Signature Bank, né? Então, é bom ficar atento, até porque uma das preocupações do mercado está justamente nessa volta da crise financeira global. Então, está todo mundo olhando ali para as questões do banco, beleza? Nós tivemos ali Santander também reportando, que veio também com um resultado não tão bom assim, um resultado bem ruim. Depois eu posso fazer um vídeo mostrando aqui como foi a divulgação, né? Fazendo uma leitura da divulgação do balanço do Santander. Depois a gente pode fazer um vídeo desse. Mas vamos aqui para a agenda do calendário econômico de hoje. Nós tivemos aí a confiança do consumidor na Alemanha subindo, né? Então a previsão era menos 28 pontos, o anterior foi menos 29 e nós tivemos uma leitura de menos 25. Então foi positiva, está reduzindo o seu pessimismo, né? Nós temos hoje os juros da hipoteca de 30 anos nos Estados Unidos. É importante também a gente dar uma acompanhada sobre isso. Aqui no Brasil, nós temos empréstimos bancários, o IPC, né, que é a inflação de 15 dias aí do mês de abril. Então, é basicamente uma prévia do que pode vir na inflação. Então, é bom a gente acompanhar, sai às 9 horas da manhã. Beleza? E depois nós vamos aqui nos Estados Unidos com a balança aqui, né, com a encomenda de bens duráveis. Isso a gente vai olhar o como pode impactar na questão do gasto do consumidor. Então, essas encomendas, né, se está tendo bastante encomendas, está mostrando que tem demanda sobre isso. Se tem demanda, pode impactar na inflação, beleza? Bom, e logo no finalzinho aqui, né, da manhã, às 11h30 da manhã, nós temos a variação de estoque, né, de petróleo. Então, esse estoque de petróleo bruto é importante a gente avaliar, porque isso pode impactar no preço da Petrobras. Beleza? Bom, olhando o nosso Ibovão da Massa, nós tivemos aqui uma redução aí de 0,7%. Vamos botar no diário. Opa, não foi? Agora vai. Vamos botar aqui no diário para ver como é que ficou a nosso querido Ibovão, nossa querida Petro. Ó. Então, fez um topo, fez um fundo, fez um topo, agora rompeu aqui, né? Perdeu esse fundinho aqui. Então, isso pode trazer o nosso Ibovespa para baixo, né? Então, tecnicamente, a gente vê que o Ibovespa bateu aqui na linha de retração de 50% da FIBO. Então, pode segurar. Aqui é uma parte, uma área, uma região importante, onde tem briga essa retração da FIBO. Então, pode vir a segurar aqui para fazer novas altas, beleza? Então, pode ter um respiro? Pode. Mas tudo vai depender da questão do arcabouço fiscal, porque aqui no nosso Brasilzão a gente está olhando muito mais para o arcabouço, beleza? Então, está segurando aqui. Se perder essa região, pode vir a buscar a região dos 100 mil pontos, beleza? Bom, vamos olhar aqui a nossa querida Vale. Vale que acabou cedendo, derretendo, na verdade,
então deu uma derretida, segurou aqui nos R$ 69,00, né? Então, conforme eu falei, perdendo aquela região ali dos 70, né? Dos 71, poderia vir aqui para buscar o 69, né? Então, 69 é sacanagem. Mas vamos lá. Vindo aqui buscar os R$ 69,00. Buscou os 69, pode ser que essa subida, né? Essa redução da queda do minério de ferro lá na China, isso pode aliviar um pouco mais as tensões no setor de minerais, né? No setor de mineração. Então, ontem nós tivemos Vale caindo 2%, quase 3%, Petrobras, né, caindo também bem, Prio também caindo. Então, quando nós temos aqui mineração, né, a área aqui de commodity caindo, e os bancos que aí tentaram até mesmo segurar, né, tirando aí o Banco do Brasil, mas também o Banco do Brasil, a gente está ali basicamente numa high, né? Vamos botar assim, o Banco do Brasil está em alta, foguete para a lua, né? Estilo Elon Musk. Então aqui até é justificável a galera não tomar tanto assim, porque aí já ficou até perigoso, né? Mas rompeu essa máxima histórica aqui, então está agora numa congestão, né? Numa lateralização, até porque tem uma indefinição em relação à questão fiscal que acaba assolando o nosso Brasil, beleza? Bom, esse é o recado de hoje, é o giro de mercado de hoje. Muita atenção, você do longo prazo, sobre as questões das empresas. Lembrem-se que os ativos que vocês estão comprando para um longo prazo, vocês estão se tornando sócios de empresas, beleza? Então, quando ela cai, entenda o motivo pelo qual ela está caindo, para vocês poderem fazer a conta se está barato ou se está caro. Nem tudo que cai está barato, beleza? E nem tudo que sobe está na hora de comprar. Então, fiquem atentos a isso para que vocês possam gerir melhor o capital de vocês. Valeu? Então, forte abraço, pessoal. Mais tarde tem Descomplicando Finanças, onde a gente vai falar sobre médias móveis, rastreadores de tendência. Fiquem atentos, 7 horas da noite. O vídeo estará aí estará disponível para vocês, então acompanhem que a série está ficando bem bacana, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e até amanhã com mais giro de mercado. E mais tarde temos o Descomplicando Finanças. Valeu!